Pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História. Eu estou aproveitando este comecinho de ano letivo para trazer nesse vídeo algumas dicas de como estudar História, porque vão passando os anos e sempre tem alguém que pergunta, professora, qual é o melhor jeito de estudar História? Na verdade, gente, não existe uma fórmula mágica. Cada um acha, né, o seu jeito que se sente melhor e mais confortável. Então, agora, aproveitando esse retorno às aulas presenciais, muitos estudantes ainda se sentem um pouco perdidos, né, nessa nova rotina. Então, eu resolvi fazer esse vídeo e passar 8 dicas de como você pode fazer para estudar História. Lembrando que se você tiver alguma dificuldade ou se essas 8 dicas não são suficientes para você, deixa aqui um comentário, deixa uma pergunta que eu estou aqui para ajudá-los. Então vamos lá conferir quais são essas 8 dicas. A primeira dessas dicas é ler com atenção. Pegue seu material, seu caderno, sua apostila, o seu livro didático e leia com atenção. História não é uma matéria decorativa. Existe essa ideia porque, né, em décadas passadas, na verdade no século XX, né, ensinava-se história dessa forma. A gente tinha que decorar nomes, tinha que decorar datas. Eu passei um pouquinho por essa fase. Mas assim, gente, é o que eu falo. Se for uma informação que a gente acha facilmente no Google, não tem por que você ficar decorando. Então, por exemplo, os meus alunos usam uma apostila. Então, quando você for estudar para a prova de história, leia a apostila com muita atenção, leia os textos da apostila com muita atenção. Caso você ache necessário, utilize uma caneta marca-texto para destacar os pontos que você acha mais importantes. Mas assim, a grande questão, tanto na hora de estudar como na hora de fazer a prova de história, é ler com atenção. Como eu digo para os meus alunos, se é uma data, alguma coisa assim, um nome, ou alguma coisa que possa gerar alguma dúvida ou algum problema, eu mesma coloco na prova. Só que alguns professores não têm esse hábito, também não tem problema nenhum. Então, converse com o seu professor de história, com essa questão da leitura, que a gente insiste muito nisso, não só para estudar história, mas para estudar qualquer outra matéria. A leitura com atenção. Tenha uma caneta marca-texto, muitos alunos usam post-its para destacar os pontos importantes, também, né, é uma dica válida. Mas a leitura do texto, a leitura dos enunciados, é sim uma coisa fundamental, é o passo número 1, né, a dica número 1, que vale não só para a história, mas para qualquer outra disciplina. Se você preferir, você pode assistir a videoaulas. O YouTube disponibiliza aí para vocês vários, né, canais, inclusive o meu. A minha intenção ao preparar videoaulas é justamente para que não só os meus alunos, mas alunos de outros colégios possam se preparar para as provas. Tem vários professores que disponibilizam vídeos, tem YouTubers conhecidos que também disponibilizam, e por que não, né? A tecnologia é um recurso, né, que está aí à nossa disposição. Eu mesma, como falei para vocês lá no primeiro vídeo do meu canal, gostei muito de gravar, de editar, e assim, né, não temos como abrir mão dessa tecnologia. Então, assistir a videoaulas também é uma dica interessante para quem, de repente, não se sinta muito confortável, né, fazendo somente leituras de texto. Então, converse com seu professor também, veja se ele tem algum canal legal para te indicar. Eu indico aqui o meu, estou fazendo esse trabalho com muito carinho, mas tem outros tantos aí no YouTube que pode também te ajudar na hora dos estudos. Próxima dica, faça resumos. Isso mesmo.
mesmo em sala de aula ou em casa, né, quando você estiver estudando. Atenção, resumo não é cópia. E essa dica do resumo, ela está ligada à primeira dica que eu dei, da leitura com atenção. Então, é assim, o resumo é você escrever da sua forma, da sua maneira, o que você entendeu daquele texto. Então, por exemplo, você vai estudar sobre a Revolução Francesa. Leia partes do texto. Então, né, uma dica importante também, não precisa ler, né, o capítulo inteiro de Revolução Francesa. Vá lendo os subtítulos e vai escrevendo com as suas palavras o que você entendeu daquilo. Alguns alunos já têm por hábito fazer anotações durante as aulas, mas outros alunos não gostam, né, não se sentem bem com essa forma de estudo. Tem aluno que consegue ouvir o que o professor está falando e, ao mesmo tempo, estar escrevendo. Mas tem aluno que não consegue prestar atenção e escrever ao mesmo tempo. Então, é importante, né, caso você queira, sentar, ler com atenção e fazer um resumo com as suas próprias palavras. Não se preocupe também com essa questão de palavras difíceis. Eu preciso escrever difícil, porque aí a professora vai saber que, nossa, né, escrevi uma palavra difícil. Do seu jeito, escreva com as suas palavras. Aliás, fazer resumo é uma ótima forma também de treinar a sua redação, de treinar as suas respostas. Se você não gosta de fazer resumos ou não funcionou para você fazer resumo, uma outra dica é fazer mapas mentais. A internet disponibiliza vários sites onde você pode fazer mapas mentais. Uma dica que eu dou é o Canva, que é um aplicativo que funciona também pelo celular e tem lá vários templates de mapas mentais já prontos. Você pode usar um template pronto e colocar as informações que você precisa. Vários sites também já disponibilizam mapas mentais prontos para você usar, ou você pode, né, começar do zero e fazer o seu próprio mapa. Eu, particularmente, aí falando como aluna, que também sou dos vários cursos que eu faço, não é uma forma que eu gosto, mapas mentais, mas eu sei que tem muitos alunos que fazem, inclusive uns mapas mentais muito bonitos, né, e aí colorido, com aquelas letras bonitas, diferentes, e o aluno, né, a aluna, enfim, gostam muito dessa forma. Também vai do seu gosto. Então, converse com seu colega, com algum colega de sala que já tem experiência em fazer mapas mentais, que ele pode te dar dicas preciosas, né, a respeito dessa ferramenta de estudo. Mas é uma ferramenta de estudo válida também. Você pode também assistir a filmes. Temos aí várias plataformas de streaming, o próprio YouTube, que oferecem filmes, né, de vários momentos da história. Essa questão do filme, ela tem uma limitação. Dependendo do assunto que nós estamos estudando, não é possível, né, assistir, porque não tem nenhum filme disponível. Dependendo do assunto, tem vários filmes, muitos deles de excelente qualidade, com ótimos atores, bons roteiros. Lembrem-se do seguinte, quando você assiste a um filme, não se esqueça que tem aquela parte da obra ficcional, então a licença poética aí da obra ficcional. Porque se não tivesse os elementos de ficção, não seria um filme, seria um documentário. Documentários também são, né, uma forma legal de estudar para determinados conteúdos, mas assim, a gente esbarra na limitação de que talvez o conteúdo que esteja estudando no momento não tem um documentário legal disponível, né? Ou assim, acho chato assistir documentário, prefiro assistir filme. Mas é uma forma válida também. Filmes, documentários, não se esquecendo que o filme tem a questão dos elementos ficcionais. E aí, lógico, seu professor de história está à disposição para tirar as dúvidas, né, a respeito de um filme. Que às vezes você está assistindo e fala assim, meu Deus, será que isso é do filme ou isso aconteceu na história mesmo? Então, procure seu professor, né, para poder tirar as dúvidas a respeito, caso você esteja estudando por um filme.
uma dica que pode parecer meio óbvia e até meio boba é resolver exercícios. Eu estava conversando com os meus alunos nos primeiros dias de aula. Vocês desvinculam os exercícios da ideia de estudo. Quando nós falamos sobre rotina de estudos diária, a resolução de exercícios está entre elas. Só que aí vocês não conseguem fazer essa relação. O simples fato de você resolver exercícios já te ajuda a estudar. Então, dentro dessa rotina do estudo diário, resolva os exercícios que o seu professor passou durante a aula. E aí você aproveita e já coloca várias outras dicas em prática. Ao resolver exercícios, você estará treinando a sua leitura e a sua redação também. Aí serve aquela primeira dica. Leia com atenção o texto, o enunciado. Se tiver uma imagem, observe a imagem com atenção. E na hora da escrita, você estará treinando também a sua redação. Mas assim, gente, é resolver exercício. Você, aluno, resolver os exercícios com as suas palavras, da forma como você entendeu. E aí, na aula, né, que o professor pediu, que a professora pediu, o exercício será corrigido e você vai aproveitar esse momento da correção para poder tirar as suas dúvidas. Não copie respostas daqueles sites, né, que oferecem aí, né, uma série de respostas, porque como eu já comentei com vários dos meus alunos, em anos anteriores, inclusive, em alguns momentos, esses sites podem apresentar respostas erradas. E outra, ao copiar a resposta, você não está estudando. Então, você está apenas copiando de um site, para que na hora que nós, professores, vamos dar visto na lição, você vai falar assim, eu fiz minha lição. Mas atente-se a isso. Faça os exercícios, resolva os exercícios. Não só de história, de todas as disciplinas. Resolver exercícios, resolver as lições de casa, fazer as lições de casa, é sim uma forma de estudo. De novo, em história, extremamente importante. Se o exercício apresenta um texto, leia o texto com atenção. Se você não sabe o significado de uma palavra e ela não aparece ali no vocabulário do texto, procure no dicionário. O Google apresenta dicionários, então assim, não tenho dicionário em casa. Procura no Google o significado. Isso é uma forma de treino de vocabulário, de atenção, de escrita, e é a parte mais importante de todo o processo, na minha opinião, como professora. Você fazer as lições, você fazer os exercícios, é sim uma forma de estudar. E ela dá resultado, vocês podem ter certeza disso. Você pode também ouvir podcasts. Temos aí inúmeros podcasts sobre diversos assuntos, não só história, sobre ciências principalmente, tem bastante. E tem podcasts que são fragmentados por assunto. Tem podcasts que falam sobre história antiga, tem podcasts que falam sobre história do Brasil. Então, é questão de procurar aí nas diversas plataformas os podcasts, busque por assunto, busque na área de educação, ou coloque lá podcasts que falam sobre história, tem vários. E aí você pode aproveitar, caso você goste de, ao ouvir o podcast, você vai fazendo anotações, ou ao ouvir podcast, você vai fazendo um mapa mental, você vai fazendo um esquema, uma tabela, ou se você é uma pessoa que aprende com mais facilidade ouvindo, coloca lá o seu fone e ouça o seu podcast. De novo, sem preocupação em ficar decorando datas, decorando nomes. O que vocês precisam é saber se localizar no tempo e no espaço. Quando a gente fala de séculos, então, por exemplo, século XVIII, século XIX, a minha ideia é assim. Quando eu falo século XVIII, por exemplo, você fala, século XVIII, né, ano tal.
Aliás, relembrem essa continha. Como faz para a gente contar os séculos? Na internet vocês encontram várias explicações ensinando, né, como fazer essa contagem, porque ainda tem aluno que tem dúvida. Então, assim, estamos estudando a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, ou então localização de países, estamos falando sobre a Revolução Francesa, sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre o Brasil colônia. Então, esse tipo de localização é importante. Ouvir podcasts é uma forma também legal de estudar. Você se concentra ali, que você está ouvindo. E assim, gente, não vou lembrar o nome de nenhum agora, mas tem vários podcasts bem legais. Tem alguns com episódios mais longos e que detalham coisas que talvez a gente nem veja em sala de aula. Aliás, isso é uma coisa importante também para vocês ficarem atentos e tirar as dúvidas com os professores. Então, assim, a professora está ouvindo um podcast e falou de tal coisa, mas você não falou isso em aula. Preciso me preocupar com esse detalhe? Então, sempre pergunte, né, para o seu professor. Mas também é uma forma legal de se estudar, né, através da concentração em ouvir, né, o podcast. E a última dica, gente, é a seguinte. Você pode buscar informações em sites, podcasts, canais do YouTube, livros, apostilas. Nós temos aí uma avalanche de informações à nossa disposição. O mais importante é busque fontes confiáveis. Nós temos na internet uma infinidade de sites ligados à educação, feito por especialistas, por estudantes de história, por professores de história, podcasts, vídeos, apostilas, livros didáticos. Então, assim, busquem sempre fontes confiáveis. Se você está fazendo uma pesquisa no Google e abre ali o primeiro site, aí você lê uma informação que, sabe assim, meio estranho esse site, busca no segundo site, busque uma outra fonte. Então, assim, eu li no site tal uma determinada informação. Deixa eu ver se eu acho um vídeo no YouTube que fala sobre isso. Ou então, assim, professora, achei no site tal essa informação, mas eu achei meio estranha. Você pode confirmar para mim se é verdade ou não? É isso mesmo? Eu entendi errado? Então, busquem sempre fontes confiáveis. A internet está cheia de conteúdos muito bons mesmo. Vocês podem e devem aproveitar, mas desconfie de informações que não tenham fonte. Então, assim, quem escreveu isso? Ou quem falou isso? Ou, vi uma informação, mas não sei, achei esquisita. Então, pesquisem, busquem fontes confiáveis, sempre. E assim, se você achou uma informação que você achou meio esquisita, dá uma olhadinha na apostila ou no seu livro didático. Então, assim, será que isso está na minha apostila? Está no meu livro? Será que eu tenho alguma anotação de aula sobre isso? Eu sou uma professora que deixa material no Google Classroom. Então, assim, eu vou olhar o material que a professora deixou no Classroom para ver se é isso mesmo. Porque às vezes pode ser desde um errinho de digitação, que acontece, uma vírgula fora do lugar, e às vezes a informação foi colocada de uma forma, né, que não está correta. Não é de propósito também. Às vezes pode ser, mas talvez não. Então, sempre cheque as informações, procurem mais de um site, veja se consta do seu material didático, do material que o professor deixou disponível para vocês, para não acabar se prejudicando. Então, assim, de novo, gente, cuidado onde vocês buscam as respostas de vocês. Busquem fontes de informações confiáveis. E qualquer dúvida, o professor está à disposição, né, para ajudá-los nesse processo. Gente, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês aí nessa reorganização dos estudos nas aulas presenciais. Lembrem-se sempre de procurar a ajuda dos seus professores, não só, no meu caso, os meus alunos, não só a minha ajuda,
professora de história, professor de geografia, matemática, língua portuguesa, você que não é meu aluno, não se esqueça, os professores sempre estão à disposição para ajudá-los no que for necessário. E se você tiver alguma outra dica de estudo, então assim, eu estudo história de tal forma e essa forma resolve para mim, deixa aqui nos comentários que aí você ajuda, né, um colega também. E se você precisar de alguma ajuda, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui também nos comentários que eu te respondo. Então, muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até o final. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. E eu vou deixar aqui como tela final o vídeo sobre a divisão da história em períodos, caso alguém ainda não tenha assistido. É um ponto de partida importante, né, para aquela questão de localização no tempo e no espaço, tá bom? Então, obrigada a todos, um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até mais!